Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver o nosso último conteúdo, tá? Que falta a gente ter visualizado. Se vocês observarem, eu não segui uma sequência como no início, mas eu teve necessidade de passar algumas atividades antes, algum conteúdo antes que outros, tá? Então, para a gente finalizar, nós vamos ver só o último tópico, que é sobre relatório de visita. Então, sempre que se faz uma visita técnica, normalmente tem que fazer um relatório sobre essa visita. Tá? E nós vamos ver o que é um relatório hoje, o que é um relatório de visita e quais são os componentes de um relatório de visita. Tá? Então, primeiramente falando sobre relatório, como o próprio nome diz, relatório, é um relato detalhado, uma exposição escrita de uma atividade prática, um determinado trabalho ou experiência científica. Constitua como um documento que descreve formalmente o processo ou resultado de pesquisa científica ou técnica. Tá? Então, vocês já fizeram um relatório científico, tanto do professor Reinaldo, como aquele da densidade dos fluidos. E agora a gente vai ver o que é um relatório de visita. Do mesmo jeito, quando se faz uma visita, se faz com o objetivo de aprender alguma técnica, conhecer algum local, e também a necessidade de fazer esse relatório descrevendo o que ocorreu na ocasião. Então, instruções para confeccionar um relatório de visita. Como todo trabalho acadêmico, deve ser formatado conforme as normas da ABNT, sendo dispensados os elementos pré-textuais obrigatórios. Então, as normas da BNT eu já passei para vocês, que é a questão das margens, espaçamento entre linhas, a fonte, cor de fonte, parágrafo, todas essas formatações, tá? Então, isso já foi passado nas aulas atrás, uma das primeiras aulas. Quando ele fala de elementos pré-textuais, ele está falando de capa, contracapa, sumário. Então, esses requisitos não são importantes aqui no relatório de visita. O que é importante ter no relatório de visita? São 3 tópicos: a introdução, o desenvolvimento e as considerações e recomendações. São 3 tópicos necessários ter. No caso, eu vou pedir para vocês colocarem a capa também para identificar quem que é quem, tá? Então, além da introdução, no início vocês colocam a capa. Então, o que é introdução? Eu vou comentar um pouco sobre cada um deles. Esse texto aqui vai ter para vocês em seguida, se caso vocês quiserem tirar e visualizar, vai ter uma atividade relacionada com o que é relatório de visitas, esses elementos que existem, que são necessários, e por fim vocês vão fazer então um relatório de visita, tá? Então, a introdução. Primeira seção do texto em que se apresenta o trabalho, indicando brevemente os objetivos. Relatório sempre relata algo, então sempre é importante você colocar na introdução qual é o objetivo do seu trabalho. Informações sobre as visitas realizadas e esclarecimentos sobre os assuntos principais do relato, dados gerais, características temporais, locais, históricas, entre outras. O desenvolvimento. O desenvolvimento do assunto é a parte mais importante do texto, dividida em tantas seções e subseções quanto forem necessárias para o detalhamento do estudo, que é exposto de forma narrativa, expondo-se fatos e situações analisadas. Para um relatório de visita técnica, cada seção deve ser para um espaço visitado. Então, por exemplo, vocês visitaram 3 espaços, é necessário separar esses espaços, né, para não ficar uma coisa confusa. E as considerações e recomendações deve ser o resultado das informações envolvidas no texto. Então, aqui tem algumas perguntas, algumas dicas que pode ajudar vocês para fazer, a hora que vocês forem fazer o relatório de visita em cada uma desses elementos.
Então, na introdução, o que é importante vocês colocarem na introdução? Quem visitou, quantas pessoas formaram o grupo, características relevantes de cada categoria do grupo, o que visitou, quando visitou, onde visitou e sob a orientação de quem, com que objetivos. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse uma aula presencial e eu fosse levar vocês para conhecer o campus. Né? Então, quem visitou? Os alunos do primeiro módulo do curso técnico de agricultura. Quantas pessoas formaram um grupo? Então, quando a gente fala os alunos do primeiro módulo, indiretamente a gente já está falando a quantidade de alunos. Tá? Características relevantes da categoria do grupo. Quando a gente fala que são os alunos do primeiro módulo, também é uma característica. O que pode nos ajudar aqui, a gente falar o seguinte, que esses alunos do primeiro módulo do curso técnico em agricultura, do IFTL do Campus da Lagoa, foram fazer uma visita técnica para conhecer o campus, sob a orientação da professora Érida, que ministra a disciplina de português instrumental e redação técnica para os mesmos. Quando que a visita foi realizada? Então, a visita foi realizada, vocês escrevem a data que foi feita, e qual o objetivo? Né? Essa pergunta é a mais importante, desculpa, que vocês têm que responder, tá? Vocês sempre têm que colocar qual que é o objetivo na introdução. Assim, o objetivo dessa visita técnica foi os alunos conhecerem o campus em que estudam para se sentirem melhores acolhidos, por exemplo, tá? Descrição da visita. Então, aqui também tem algumas perguntas que vocês podem estar respondendo. O horário que iniciou, o tempo de duração, por quem foram recebidos, né? Professor, funcionário, o que aconteceu. Então, aqui vocês vão fazer uma descrição de tudo. Na introdução, vocês vão, colocar as informações básicas. Aqui na descrição, vocês vão falar o que aconteceu passo a passo. Olha, a turma do primeiro módulo chegou no horário da aula, às 13 horas, e a professora os orientou, explicou primeiramente o que era um relatório de visita, e foram fazer uma visita técnica orientada pela professora. Junto com a professora, mais um funcionário responsável do campus foi acompanhar a visita, enfim, tá? Vocês vão, todas as características da visita, tudo o que aconteceu, vocês vão colocar aqui, passo a passo. Ah, a professora mostrou um pé, sei lá, de ipê, e falou sobre esse ipê, que esse ipê é centenário. Tá? Vocês podem colocar essas características todas que acontecem, ok? E no item 3, que são as considerações finais, quanto foi proveitosa a visita? Atender o objetivo? Tá? Eu acho que essa daqui é a pergunta principal que vocês têm que responder aqui nesse terceiro tópico. Se atender o objetivo principal, tá? Então, vocês podem iniciar as considerações até por aí. Então, assim, olha, o objetivo que era conhecer melhor o campus que a gente tem aula, para nos sentir melhor acolhido, foi atingido, porque, sei lá, o funcionário que acompanhou a professora soube demonstrar cada canto que existe no IF. Por exemplo, falou também sobre a obra da quadra poliesportiva que está sendo concluída, que logo poderemos usufruir. Tá? Então, aqui seria vocês fazerem as considerações. Se caso houve algum ponto negativo, vocês podem colocar. A visita não foi tão proveitosa porque no dia choveu, então teve alguns pontos do campus que não pôde ser possível visitar devido a alagamentos no local, tá? Então, vocês podem pontuar tudo isso, ok? O que é importante? Cada um desses itens, ele é colocado em uma página. Então, vocês vão ter uma página com a capa, segunda página, a introdução, terceira parte, a descrição,
E a quarta parte, as considerações. Quarta página, as considerações, tá? Professora, minha descrição ocupou mais do que uma página. Não tem problema, pode ocupar. Porém, vocês têm que lembrar que, mesmo que vocês ocuparam só uma linha, a outro elemento, outro tópico, tem que ser colocado numa página logo no início dela, tá? Numa página individual, ok? Então, esse texto vai estar disponível para vocês. E mais para frente eu explico qual vai ser o relatório que vocês vão fazer, tá bom? Primeiro, vai ter umas atividades para vocês desenvolverem. Vamos lá.